Eu gostaria de um breve debate com vocês. Assistimos muito, e esse DDW eu acho que foi muito impactante, a interface da dieta, intolerâncias alimentares e a correlação com síndromes funcionais. Eu gostaria de pegar a perspectiva de vocês, o olhar, o ponto de vista de cada um de vocês do que nós temos hoje. O que se coloca como um carimbo, um paciente que tem a doença celíaca, que glúten é vilão, que o leite derivado lácteo é vilão. Então eu gostaria agora de vocês, o ponto de vista de vocês dois, começando por um com o outro. Eu gostaria de ter o debate duplo de vocês dois, para que possamos impactar os colegas e que tenhamos essa união, chamar a todos. Eu acho que não tem o que ter a diferença, eu acho que nós temos que ter uma linha de pensamento, porque o nosso paciente precisa ser melhor informado. Querida Maria do Carmo, seu ponto de vista inicial. Foi um evento, né, que até curiosamente, talvez antecipando 2025, 26 com Roma 5, né, muito funcional, muita microbiota e muita dieta, intolerância, né, a gente não tinha muito tempo nem de sair para outros temas, porque toda hora tínhamos uma mesa desses temas. O que a gente vê é que a dieta é cada vez mais impactante na fisiopatologia da doença inflamatória, impactante na fisiopatologia das doenças funcionais, praticamente todas as doenças, porque ela impacta diretamente a microbioma. Então, como que a gente cuida do microbioma? A gente cuida do microbioma cuidando da nossa dieta. Isso, é claro, é consensual, mas por outro lado, veio a questão dessas restrições exageradas. Então, pela primeira vez no DDW, quer dizer, talvez uma palestra que eu estava ao lado do Barbucci, fantástica, uma das melhores, em que a professora, referência também no assunto das doenças celíacas e afins, ela venerou o glúten, quer dizer, tentando inverter a história. Nós precisamos do glúten, o glúten faz parte da vida do ser humano. Então, nós vimos o DDW tentando inverter. E quando, em 2007, eu morei em Boston, já existia uma quantidade nos supermercados, né, que a gente ia fazer compra, de glúten free. Então, essa indústria glúten free, ela mostrou um diapositivo extremamente, assim, quase que uma curva, quase que de pé, não é nenhuma curva, do tanto que cresceu de 2005 a 24, em 20 anos nos Estados Unidos, e quanto isso, não só o glúten, lactose e outras dietas, que fizeram com que esse excesso, a medicina dos excessos, que a gente está chamando assim, das restrições, levando a um perfil de paciente doente, complicado, psiquiátrico, que não pode comer nada, socialmente aqui hoje não comeria praticamente nada. Então, eu vi o DDW, os professores envolvidos nesse tema, tentando reverter isso, porque o que foi feito nesse período não deu certo. E o que nós temos de viés? Vários colegas de outras especialidades fazendo muita coisa que a gente tem que assumir que é da gastroenterologia, não é de outra especialidade. Então, acho que é isso que a gente traz, assim como resumo do que eu senti em relação à dieta, a importância dela sempre, mas o quanto isso foi em excesso falado para as restrições nos últimos anos. Barbucci. Eu concordo em gênero, número e grau que a Adu falou. Me chamou a atenção uma palestra do professor Michael Camilleri, o ano passado, em que ele falou sobre intolerâncias alimentares e ele já falava da preocupação que a gente tem hoje com o excesso de restrição de vários tipos de alimento para vários tipos de doença. Parece que comer faz mal, né? E dos problemas relacionados com as dietas extremamente restritivas, do ponto de vista nutricional, especificamente falta de ingestão de nutrientes essenciais, a falta de consumo de prebióticos, do ponto de vista econômico, porque essas dietas elas são mais caras do que as dietas tradicionais, né? Do ponto de vista social, porque o indivíduo que tem uma dieta muito restritiva, ele não consegue conviver com outras pessoas que têm dieta normal, ele acaba estragando o programa de muita gente, né? E pelo ponto de vista principalmente psiquiátrico, né? Aumentam de forma galopante diagnósticos como, por exemplo, de ortorexia, diagnósticos da própria anorexia
e uma entidade nova que é o ARFID, né, que é o Avoiding Restrictive Food Intake Disorder. Então o indivíduo ele olha para o alimento e já passa mal antes de ingerir esses alimentos. Outro problema extremamente relevante com relação às reações adversas a alimentos é que os pacientes, e especialmente alguns gastroenterologistas, mas a maioria não gastroenterologistas, buscam a bala de prata para se tratar esses pacientes. Aí você tem intestino irritável, então eu já sei, o teu problema eu vou descobrir é algum alimento que te faz mal. Então eu vou pedir agora para você o coprológico funcional, eu vou te pedir o IgG para alimentos que avalia não sei quantos milhares de alimentos, e o paciente então vai recebendo aquilo, tá vendo? Ó, você tem problema com banana, tem problema com melão, tem problema com uma ameixa, mas justamente isso que eu como todo dia, justamente isso aqui que deu vermelho. Então isso cria um trauma no paciente extremamente importante, e isso tem o ponto de vista de ganhos aí que a gente pode ter, a gente não, que alguns podem ter com o pedido desses exames, que são exames caros, etc., e que ajudam, na verdade, muito pouco do ponto de vista prático. Se avança muito na explicação, né, de como os alimentos eles podem interferir na fisiologia gastrointestinal e podem se relacionar com vários tipos de doenças funcionais. Existe a parte das reações adversas a alimentos, falando especificamente das intolerâncias. Cada vez mais os mecanismos alérgicos restritos à mucosa têm sido descritos, né? O professor Spiller é um dos que mais estuda esse assunto. Mas é importante a gente dizer que as mesmas células neuroendócrinas que têm a sua produção de hormônios pelo intestino, mais de 30 hormônios produzidos por elas, e que têm a sua função modulada pela microbiota, também tem a sua função modulada por alimentos, né? Então a gente tem mais receptores gustativos no intestino do que a gente tem na boca. Eu tenho mais receptores olfativos no intestino do que eu tenho no nariz. Eu tenho sensores para temperatura de alimentos, para pH de alimentos, para osmolaridade de alimentos. E isso faz com que qualquer alimento consumido acabe tendo ou levando algum tipo de alteração motora ou secretora intestinal. O problema é que essas alterações elas são muito individuais. Então, mais do que qualquer teste para intolerância ou de qualquer outro exame que a gente tenha que não tem qualquer evidência para ser feito, eu acho que o diário alimentar é uma coisa extremamente importante, mas que requer tempo do paciente e tempo do médico para interpretar os resultados que são passados. Falando especificamente das intolerâncias, não sei se você podia comentar um pouco sobre a importância de se testar primeiro o supercrescimento antes de fazer testes de intolerância, especialmente os testes respiratórios. Os guidelines, então, que tanto o europeu como o americano definiram isso por causa da importância e muitas vezes das alterações que o supercrescimento causa, alterando às vezes a questão das intolerâncias. Então, sempre que a gente solicitar, se pensou-se em supercrescimento, pedir primeiro do supercrescimento. Se positivo, trata. Se o paciente melhora, não precisa fazer outros testes, né? A questão da intolerância à lactose, que muitas vezes se faz o sanguíneo pelo custo e pela facilidade, não interfere nisso. Mas os respiratórios a gente sempre começa com, se for o caso, for uma indicação, ficar na dúvida qual dos dois, sempre começar com a glicose ou lactulose e depois solicitar a própria lactose ou a frutose ou outro substrato, frutano, o que tiver disponível naquele laboratório. Outra coisa que a gente viu lá, né, Barbucci, talvez pela primeira vez, é o Light FODMAP. O FODMAP que eu vi inclusive um trabalho muito bom do grupo do professor William Shea, que é um dos grandes estudiosos da importância da dieta e dessas dietas, das orientações dietéticas em relação a isso. Eles encontraram resultados bastante interessantes numa dieta menos restritiva, associada da mesma forma aos alimentos ricos em FODMAP, mas feitos de uma maneira mais fácil de ser adotada ou mais fácil de ser seguida pelo paciente. Ele tirou só o frutano e galactano. Tirou o frutano e galactano. Então, e são conceitos que a gente não tinha, porque são estudos realmente
apresentados agora e ainda nem publicados, né? Então, vocês vão ouvir falar aí do Light FODMAP muito breve. Os estudos estarão chegando, mostrando então que a gente pode tentar também ser menos restritivo aos nossos pacientes, que muitas vezes respondem sim, ou seja, na distensão ou mesmo na diarreia, a esse tipo de restrição. Então, nós não estamos falando aqui para não restringir dieta, não é isso. Mas esses excessos realmente, e embora o Barbucci, tudo concordo com você, mas não é bem o gastroenterologista que pede tanto esses testes, né? Não, eu falei que alguns. Alguns Tem. gastroenterologistas, mas a gente vê esse teste sendo pedido por colegas aí de todas as áreas, e isso dificulta muito, porque, como o Barbucci já me falou uma vez, chega esses testes, a gente fala, você rasga ou eu rasgo? Mais ou menos assim, né? É por aí os testes de IgG para alimento. E ele pagou lá 3, 4 mil, todo feliz, né? É muito sério isso. Olha, o pessoal aqui agradecendo, viu? O Iderval aqui, doutora Maria do Carmo, em sendo a microbiota um dos nossos órgãos alimentar, essas bactérias com os alimentos que as mesmas precisam e produzir e modular tudo que o ser humano necessita. Vocês estão fazendo história e modernizando a medicina brasileira com ética e respeito. A Lívia agradecendo na fase. Só um minuto antes da Lívia. O Iderval, depois que eu falar o sobrenome dele, a senhora vai... Eu sei que é. Iderval Tenório. Baiano. Baiano, filósofo. E assim, um grande escritor. Querido, um abraço, Iderval. E é um fã desses dois, assim, de forma incondicional. Forte abraço, Iderval. A Lívia e outros colegas também agradecendo o compartilhamento desses conhecimentos maravilhosos. E uma pergunta também, teve alguma novidade sobre intolerância à histamina? Não se falou muito sobre intolerância à histamina. Esse é outro mistério também que agora acaba caindo na moda, né? Todo mundo tem intolerância à histamina, né? Isso é um diagnóstico difícil de ser feito, não tem qualquer padrão que possa ser utilizado para um diagnóstico de certeza desse tipo de coisa. Pena que eu não tive tempo de mostrar, mas teve um slide interessante ali. Circuito de debates. Daqui a alguns dias. Ah, é? Então, Não, mas teve um slide interessante, que isso é uma coisa que vale a pena levantar, porque de prática clínica é importante. A associação de doenças de hipermobilidade articular com intolerâncias alimentares é enorme. Isso é muito importante. Existe uma relação direta dessas doenças de hipermobilidade com síndromes mastocíticas. Então, síndrome de ativação mastocítica, mastocitose. E, embora eu seja um grande fã da histamina como um player importante na fisiopatologia de várias doenças, especialmente as doenças funcionais, a Dulce sabe disso, né? Uma coisa é você ter infiltrado o mastocítico, liberando histamina, liberando serotonina, liberando triptase, e isso alterando a fisiologia intestinal. A outra coisa é você ter intolerância à histamina. Isso é uma coisa extremamente complexa de ser diagnosticada, e quando você dá um diagnóstico disso, você acaba condenando o paciente a uma doença crônica também, né? Mas a gente tem que ter cuidado em tentar carimbar o paciente, ou rotular o paciente com um diagnóstico específico, né? Eu acho que a gente ainda está bastante engatinhando nessa história. A gente tem muito que aprender isso. Tem os testes de ativação basofílica, tem o COLAP teste, tem um monte de coisa nova que vai sair por aí para que a gente possa utilizar nos próximos anos. Em breve, no circuito de debates. Tá bom. Outra coisa, só para encerrar, não é nem muito dieta, mas supercrescimento, que o Barbucci tão bem abordou, é o supercrescimento fúngico que existe. São casos assim que a gente tem que pensar na nossa prática, não há dúvida, mas são pacientes muito específicos. A gente vai num congresso desse e ouve pouco, porque não é a prática. E eu, por coincidência, recebi 2 pacientes muito recentemente, jovens, bonitas, saudáveis, e chegando totalmente impactadas com a dieta e com a síndrome fúngica. Diagnóstico de colegas. Carimbo que leva. Um carimbo que leva, assim. Um emocional muito grande. Meu cabelo tá caindo, minha unha tá. Todas as 2 falaram do cabelo, da unha, então foi em algum médico em comum. A síndrome fúngica. É difícil a gente falar isso, porque a gente não vê nada disso, né? Então, o supercrescimento fúngico deve ser pensado, deve ser tratado em vários pacientes que melhoram muito essas diarreias refratárias. Isso existe. Paciente com antibiótico, imunocomprometido, com candidíase de repetição, enfim.
casos que a gente tenha o fato muito provável, a resistência antibiótica, uma diarreia que prolonga, funcional. Então a gente tem que pensar, tratar sim, mas não esse modismo aí que virou a síndrome fúngica, que uma semana recebi 2 pacientes iguaizinhas com síndrome fúngica. O feeling clínico, né, professor? Mas assim, encerrando a segunda etapa, vamos para a terceira etapa. Gostaríamos, em nome do NAFAD, em nome de toda a motilidade brasileira, Barbucci, expressar os nossos parabéns para ti, mais uma vez, e nossa gratidão por você ter abandonado o seu aniversário, ter saído de São Paulo para ter vindo para cá, com tantos intercorrências de lá para cá, mas eu sei o quanto que você gostaria de estar aqui, de fazer parte dessa caravana da Neurogastro, que a gente vai, anos aí pela frente, caminhar juntos. Gratidão à Apsen por fazer com que esse momento seja único na gastroenterologia brasileira, e agradecendo, a gente vai fazer uma troca sua agora, você vai descansar um pouquinho, mas eu queria só apertar sua mão de paz. Eu sou corintiano, é o único momento no ano que a gente faz essa referência, viu, pessoal? Mas gratidão.